E aí, pessoal, tudo bem? Ao gente estudar as EDOs de primeira ordem, do tipo y' é igual a f de x, ou f de xy, né? A ênfase principal vai estar em aprender diferentes maneiras da gente ter as soluções explícitas para essas EDOs, né? Só que a gente precisa perceber que a maioria das equações de primeira ordem, elas não podem ser resolvidas explicitamente. Para esse tipo de equações, uma ferramenta que a gente vai recorrer são os métodos gráficos. Então, principalmente a gente vai usar o computador para fazer as visualizações, mas a gente também vai aprender a realizar manualmente e a fornecer informações qualitativas aproximadas sobre os gráficos de soluções para a equação diferencial, para saber como que as equações diferenciais se parecem graficamente. Tá? Então, a primeira coisa que a gente vai fazer vai ser introduzir, né, os protagonistas básicos dos métodos gráficos: campos de direção, isóclinas e curvas integrais. Tá? Os últimos vai corresponder às soluções. Então, a primeira coisa que a gente precisa ficar atento é ao princípio da inserção. Vai ser um teorema-chave sobre esses métodos. Okay? Então, vai ser importante a gente poder ilustrar o poder dos métodos gráficos para a compreensão a longo prazo, né, dos comportamentos das funções, ok? Então, vamos começar já de cara com o nosso problema, ok? Então, aqui os métodos gráficos, são baseados na construção do que a gente chama de campos de direções para equações do tipo y' igual a f de xy. Tá? Então, para poder obter isso, a gente vai imaginar que através de cada ponto xy no plano é traçado um segmento de reta, cuja a inclinação desse segmento de reta, vai ser f de xy. Então, vamos pensar, por exemplo, se eu tiver um exemplo, um dy x igual a 2x. Tá? Como é que vai ser a interpretação gráfica dessa equação, dessa diferencial? Aqui a gente vai começar a traçar um campo de vetores, né? Tá? No sentido da inclinação. Então, a interpretação gráfica, ok? Então, note que aqui a inclinação f de xy, ela não depende de y aqui, né? Em qualquer y, né? A gente percebe que, dado um x, se a gente vê qualquer y, a inclinação, nossa, é a mesma. Okay? A do y é a mesma. Okay? Ela é invariante sobre a translação vertical. Tá? Porque, exatamente porque não depende de y, depende só de x. Okay? Então, na prática os segmentos eles são desenhados em um conjunto representativo de pontos do plano. E se um computador ele desenha os pontos, vão ser geralmente igualmente espaçados em ambas as direções. Okay? Se eles forem desenhados à mão, esses pontos não são necessariamente espaçados, né? Porque a gente não tem essa precisão, né? Porque se usa um procedimento diferente, mas ele é mais adaptado, né, à velocidade humana. Para a gente construir um campo de direções manualmente, a gente precisa desenhar levemente ou em linhas tracejadas o que chamamos de isóclinas para a equação y' igual a f de x, y. Tá? Essas são as famílias de curvas de um parâmetro, tá? dadas pela equação. Então, dadas pela seguinte equação. Vai ser a família de curva
dada por f de xy igual a m, tomando m constante, tá? Ok? Então, é essa a interpretação. A gente, dado m um parâmetro, né, a família de curvas dado por isso, serão as isóclinas da função. Tá? Ao longo de uma dada isóclina, todos os segmentos das linhas, né, têm a mesma inclinação m. Isso vai facilitar o desenho nesse segmento de linha e a gente pode inserir quantas linhas a gente quiser. Lembrando que isóclina, né, vai vir de mesma inclinação. Mais um exemplo. A mesa não pode funcionar. Será um dia em que eu vou conseguir usar a mesa sem ela. Hoje. Ai, meu Deus. Ela voltou, mas eu não estou encontrando o cursor. E aparentemente ela voltou. Eu tive que parar a gravação. É o seguinte, a gente vai mostrar uma figura que vai mostrar a direção na verdade, o campo de direções para a equação y'. Vamos deixar essa figura dessa equação. Essa, ó, y'. Ok? Bom, bom. E aqui o que a gente vai notar, né? As isóclinas aqui, elas são as linhas x menos y igual a m, tá? X menos y igual a m, duas, aqui a gente está destacando duas, né? A gente está mostrando com as linhas as inteiras, né? Que vai corresponder o valor de m igual a zero, né? M igual a zero e m igual a 1, tá? Então, essas são as duas isóclinas da cor. Tá? A isóclina m igual a zero, ela tem um interesse especial que, como o campo de direção é horizontal, né? A gente verifica que para m0 a gente vai ter simplesmente x menos y igual a zero, portanto a nossa isóclina vai ser y igual a x. Né? Então a isóclina igual a zero vai ser porque o campo de direção vai ser horizontal ao longo dela, né? E é chamado de núclina. Né? E, não sei se tem um termo em português. Mas veja, tá? Perceba que é de fato essa reta aqui, né? Em todos os pontos nela, né? Ela tem inclinação zero. Ok? O que mais que a gente pode tirar daqui? Uma vez que a gente tenha feito o esboço, né? Do nosso campo, direções, para a equação y' igual a y, a gente vai desenhar algumas isóclinas, né? E a gente vai desenhar pequenos segmentos de linha ao longo de cada uma delas. O próximo passo agora vai ser desenhar com uma linha sólida curvas que são em cada ponto tangente ao segmento da reta naquele ponto. Tá? Essas curvas vão ser chamadas de curvas integrais ou curvas de solução para o campo de direções. Tá? O significado deles é o seguinte: a curva integral, curvas integrais são os gráficos das soluções de y' igual a f de xy. Tá?
Então perceba que, dado as isóclinas, tá? A gente desenha curvas integrais, né? Nessas, tá? Então, por definição, essa é a curva y igual a y de t, definida de tal forma que a inclinação no ponto xy é f de xy. Tá? Então, duas curvas integrais, que vão ser essas duas curvas aqui, e essa aqui, tá? Essas duas curvas estão em linha sólida, né? Elas foram desenhadas para a equação y igual a x menos y. Note que elas têm a mesma inclinação e o campo no campo de direção, como campo de direção de todos os pontos, né, que ela passa. Então, perceba que para qualquer ponto aqui que ela passa, a inclinação é a mesma, tá? Perceba que para qualquer ponto, todas elas têm a mesma inclinação. Okay? Então, essa. Essas duas são soluções dessa aqui, tá? Então, embora não seja obrigatório usar essas linhas, as isóclinas e linhas sólidas para as integrais, vai ser um hábito muito bom, tá? Especialmente quando a gente está trabalhando à mão e não com o computador. Okay? Então, eu vou deixar um exercício, não para a gente fazer, mas é para a gente, não para fazer no próximo vídeo, mas para a gente fazer agora, tá? Então, quais são as isóclinas para y' igual a y, tá? A gente vai ter que fazer um pequeno diagrama, tá? Um diagrama de grades, e desenhar as isóclinas m igual a menos 2, 1, 0, 1, tá? A gente vai usar para esboçar os campos de direção, tá? Desenhar algumas curvas integrais e tentar responder quantos tipos diferentes de comportamento essa equação permite existir, tá? Então, a gente percebe, né, que essa distribuição é uma distribuição radial, né? Ela sempre vai ser inclinado acima de x, para cima, né? Sempre inclinado para baixo, abaixo do eixo y, abaixo do eixo x. Então perceba aqui que a nossa isóclina vai ser ali. Então, ok. Aqui as isóclinas elas são horizontais, né? Nas retas y igual a m, tá? Então na reta y igual a m, ela vai ser horizontal. E mais? Quando a gente pode ver que aqui na figura os três tipos de comportamento para essa integrais, né? São seguindo reto em m igual a 0, né? Horizontal, ascendente para y maior que 0 e descendente para y menor que 0. Tá? A gente sabe, né, resolvendo essa equação diferencial, que a gente pode ter esse resultado como sendo y de x, solução. Essa solução vai ser y de x igual a alguma constante vezes a exponencial de x, né? E esses tipos, eles são classificados pelo sinal da constante, né? Se a constante for positiva, a gente vai ter essas curvas integrais, né? Aqui, né? Se ela for negativa, a gente vai ter essas curvas integrais, né? E se ela for zero, a gente vai ter essa curva integral aqui, horizontal, tá? Então, essa é uma equação bem simples, né? Porque a gente sabe resolver ela analiticamente, a gente não precisa usar método gráfico para isso, tá? Mas aí a interpretação fica mais fácil
justamente porque a gente sabe resolver ela. Então, como o campo de inclinação vai ser invariante sobre translação horizontal, perceba que aqui, se a gente. Bom, diferente daqui, se a gente caminha na vertical, os setores não mudam. Aqui, se a gente caminha na horizontal, os setores não tem só de y. Né? Tá? Então, aqui, né, as curvas integrais são translações horizontais umas das outras, tá? Justamente porque ele é invariante por translação horizontal, tá? Isso vai ser discutido com mais detalhes mais para frente, tá? Quando a gente fala de equações autônomas. E aí, vai ser, talvez seja importante agora a seguinte, enunciar as ideias mais importantes daqui, ok? O seguinte vai ser um teorema-chave da teoria das equações diferenciais e ela vai ter consequência imediata para esboçar as suas curvas integrais, ok? Então, o teorema é o seguinte. O teorema é o teorema da existência e unicidade, tá? E é o teorema para diferencial. Então, para qualquer AB, a região onde F é definida, Y' tem exatamente uma solução é, tal que de A igual a B, tá? Então a primeira observação aqui vai ser que a solução do y de x ela não precisa estar definida para todo x, tá? Ela pode só existir para x próximo de A. Tá? E a segunda observação é que, na verdade, você precisa colocar alguma condição técnica em F. Tá? A mais importante é que o teorema pode falhar se f de xy não for contínua em AB. Tá? Ou seja, ele pode haver muitas curvas de solução ou nenhuma curva de solução que passe por esse ponto. Tá? Então, pela parte da existência do teorema, né? Existe uma curva integral passando por qualquer ponto onde f de xy é definido. Agora, suponha que você tenha duas curvas integrais passando pelo mesmo ponto. Tá? Pela parte da unicidade do teorema, elas precisam concordar. Então, aqui, enunciar o teorema da interseção. Tá? Curvas integrais não podem intersetar elas não vão poder intersetar justamente porque se elas intersetam, elas estão na mesma, elas têm duas soluções para o mesmo ponto, né? Cada ponto é exatamente uma curva integral.
Esse princípio é chave para a gente esboçar curvas integrais um campo de direções, tá? Você poderia nunca desenhar, quer dizer, você nunca pode desenhar duas que se intersectam, ou seja, elas não podem se cruzar ou mesmo se tocar em um ponto, tá? A gente vai ver isso, mais algumas ilustrações dos princípios, tá? Vou tentar botar algumas as interpretações em softwares, tá bom? Então, tá, vai ter um tipo de curva que pode chamar de secas e isquias, são usados para a gente descobrir com certeza para onde vão as trajetórias em escalas que não pode ver. Pequenas escalas, onde a imagem é muito pequena para decidir sobre o cruzamento, e as maiores escalas, que é fora de uma tela de computador, que vai ser relevante para longas metragens. Como saber o comportamento do. Então a gente vai começar definindo o que a gente vai chamar de cerca. Uma cerca inferior, tá? Inferior a uma equação do tipo y, é uma curva que vai bloquear uma curva integral de cruzar por cima. Tá? Então, para a gente encontrar essa cerca, a gente vai ter que procurar uma curva de modo que todos os elementos dos campos de direção ao longo da curva vai apontar para cima a partir dela. Né? Então, a gente vai tentar ilustrar duas curvas com um campo de direção esboçado ao longo dela. Tá aqui, né, a gente está mostrando duas curvas, tá? Em que qualquer outra curva, né, vai começar a partir dela. Né? É, A curva inferior é uma cerca inferior, né? Como qualquer curva integral que cruza a cerca deve cruzar tangente ao campo de inclinação, ela não pode cruzar por cima. Tá? É, Agora, da mesma forma, uma cerca superior, tá? A cerca superior é uma curva que bloqueia o cruzamento de curvas integrais por baixo. Tá? Então, exatamente, a gente está limitando, tá? A nossa solução ela vai estar limitada entre essas duas cercas. Tá? É uma solução de domínio, aqui a solução vai estar aqui dentro. Okay? Então, tecnicamente, uma cerca inferior é uma curva y igual a um L de x, de tal forma que L' de x vai ser menor que f de x, L de x. Tá? Isso pode parecer difícil, mas é como a gente dissesse que a inclinação da curva é sempre menor que a inclinação do campo de direção em cada ponto. Tá? Então, a gente vai fazer algumas observações. E a nossa primeira observação vai ser que cercas elas não precisam ser definidas para todo x. Tá? Por exemplo, elas podem ser definidas apenas em um intervalo. O melhor tipo de cerca para entender o comportamento de longo prazo vai ser definido para todo x maior ou igual a c para uma constante c relativamente pequena. Então, a gente não precisa definir, a gente só quer se a gente só está interessado em um intervalo, define só para um intervalo e está ótimo. Bom, segunda observação, uma vez que as curvas integrais não podem cruzar uma curva integral em si, é, é, a gente vai ter que uma cerca superior tá? Então se a gente tiver essa situação, uma curva integral que ela não pode cruzar mesmo, tá? Uma cerca e uma cerca.
E uma terceira situação vai ser que existem muitas maneiras da gente construir pedaços de cerca. Tá bom? Os dois dos mais úteis são usar pedaços de isóclinas e usar segmentos de de linha reta. Tá? Então, a gente pode cercar alguma função como a gente quiser. Então, a gente vai pegar um exemplo. E aí a gente vai encontrar a seguinte equação. Y' igual a y menos. Tá? Então, aqui, a gente vai pegar as situações para m igual a 0 e m igual a menos 1. E aí a gente vai ter campo. Tá vendo? Ok? E, tá? Aqui a gente está tomando m igual a 0 e m igual a menos 1. Tá? E algumas curvas integrais, tá? As isóclinas, elas são amarelas, tá? E as curvas são as azuis. Tá bom? E você percebe que as isóclinas, elas estão parecendo alguma coisa, é algo parecido com uma parábola, tá? Talvez se não for uma parábola propriamente, né? Então note que aqui, na base, na metade de baixo, da isóclina m igual a 0, né? Essa metade de baixo, ela vai ser uma cerca inferior, e para um x alto suficiente, essa metade de baixo da isóclina m igual a menos 1 é uma cerca superior. Né? Percebe que a gente consegue limitar essa cada para uma solução para soluções dentro dessa região, né? Tá limitando dentro. É muito parecido com o que a gente nas definições de Java integral definida no cálculo, né, de uma variável. Né? Note também que a metade de baixo da cerca da isóclina m igual a menos 1, ela vai se tornar uma cerca superior, né? Só para x, quando x é grande o suficiente. Se a gente olhar com cuidado, a gente vai ver que uma das curvas integrais que o Zé deu para cima, a gente vai ter x igual a 1. A 1 vai ter exatamente em x. 1 a gente tem essa limitação. Então, a segunda coisa que tá? É a importante uso de cercas é construir funis. Tá? Então, um funil, tá? Funil para a equação y igual a y igual a f de xy vai consistir em um par de cercas. Uma cerca inferior, Lx, e uma cerca superior, U de x, com as seguintes propriedades. A primeira propriedade é que para um x grande, a cerca inferior ela tá ela vai ela vai estar abaixo da guia superior, tá? Ou seja, da cerca superior. Ou seja, L de x vai ser menor que o de x para x muito grande.
tá? Então a inferior vai estar abaixo da superior. E as duas cercas, elas juntas vão elas vão seguir assintoticamente, ou seja, o de x menos L de x vai ser muito pequeno para um valor x pequeno, tá? É isso. Então aqui, se a gente voltar, olhar para essa figura, né? Essa parte inferior das duas isóclinas m igual a 0 igual a m menos 1 vai agir como um funil, onde o x é grande o suficiente, né? E é claro na figura que x é maior que 2, ela vai funcionar, né? Porque se aqui x igual a 1 a gente já consegue definir, né? X igual a 2, então, a gente está tendo isso, né? A inferior está sempre abaixo, a superior está sempre acima, e as duas estão seguindo assintoticamente para um ponto, né? É evidente que isso, né? Então, essa é a integral, essas curvas integrais, né? Assim, as curvas integrais que terminam entre essas duas cercas, elas são presas ali. Então, a metade de baixo da isóclina m igual a zero vai ser y igual a menos raiz de x, né? Isso. Quadrado menos x igual a zero, né? Então a isóclina vai ser y igual a menos raiz de x. E a de cima, né? Vai ser, com m igual a menos 1, vai ser y igual a menos raiz de x menos 1. Então, para a solução precisa estar entre esses dois limites. Isso vai ser uma aproximação razoavelmente acurada, tá? Então, a nossa solução, dado o funil, então, menos raiz de x tem que ser menor que a solução dessa equação, que é menor menos raiz de x menos, tá? Vale para valores de x alto, tá? Então, se a gente usar agora a gente vai querer usar a álgebra para mostrar que u de x menos 1, L de x igual a menos raiz, vai satisfazer o funil com a condição de que u de x menos L de x vai a zero, um x vai a infinito, tá? Então, a gente precisa estabelecer essas duas condições, né? As duas convergem para o mesmo ponto. Ok? Então, nem todas as partes da cerca superiores e inferiores fecham. Né? Que as fechadas elas vão formar um funil. Né? Por exemplo, se essa figura, a gente pegar os ramos superior e inferior da inclinação de m igual a zero, né? Eles são cercas superiores e inferiores. Só que, se você pegar isso aqui, ó, peguei essa região, tá? M igual a zero, os dois ramos vão ser superiores e inferiores. Portanto, as soluções que estão entre eles vão ficar entre eles. Não é um funil, tá? Não é um funil, porque as duas curvas elas não se juntam assintoticamente quando x aumenta, né? Elas divergem, na verdade. Tá fácil. Então aqui, né? Aqui a gente pode achar ferramentas de cálculo de variável, a gente já consegue. Tá? O importante é que ela segue esse. Bom, então, a gente vai fazer uma definição.
Bom, uma separatriz é uma curva integral tal que as curvas integrais acima delas se comportam de maneira totalmente diferente das curvas integrais abaixo dela. Quando x aumenta até o infinito. Ok? Então, um exemplo. A gente vai ver que aqui a gente teve uma solução especial que é como aumenta o tempo, né? Torna mais perto e mais perto. ah, Talvez isso seja. A gente vai ver que tem uma solução especial que, conforme o tempo aumenta, se aproxima cada vez mais do ramo superior. Ou seja, a função y igual a x, né? É, também não. Aqui. Pegamos essas duas curvas. Pegamos essas duas curvas, ok? Pegamos o funil dela, tá? Todas as funções, todas as soluções abaixo dessa curva aqui, todas as soluções, elas são eventualmente assintóticas para y igual a menos raiz de x. Enquanto todas as soluções acima dela, né, perceba que todas elas convergem para cá. Tá? Todas elas convergem. Mas acima, todas divergem. Okay? Todas vão para o infinito. Tá? Em algum ponto. Tá? Essa curva integral é chamada de separatriz. Tá? Então, aqui a separatriz ela vai estar marcada justamente por essa linha, essa reta com os pontinhos vermelhos. Tá? Essa reta é a separatriz. Por quê? Porque todas essas curvas aqui, né? Hum, ok? E mais abaixo, todas elas vão fazer uma coisa assim, tá? Então, essa é a nossa separatriz, ok? Então, o nome separatriz ela vai vir do fato de que ela separa soluções com comportamentos radicalmente diferentes, né? Então, eu vou fazer deixar um problema prático igual ao problema parecido, na verdade.
Ah, eu acho que eu vou fazer os. O. Como aqui? Essa disciplina. Esse tópico, né? Não é comum no curso, tá? Eu não vou. Não vou deixar como problema, porque isso envolve uma série de. Precisa usar alguns softwares, né? Nem todo mundo tem software. Software é caro, né? Se tiver que comprar, se tiver data. Melhor, eu vou parar por aqui, tá? Isso e até o próximo vídeo.